Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O som. Boa noite, irmãos. Amém. Agora ouvindo. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por estarmos reunidos, né? Esse que é o primeiro dia da semana e também o nosso primeiro domingo de culto, né? Para louvarmos e bendizemos ao Senhor. Eu convido os irmãos para que abram a Sagrada Escritura em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 6. Romanos capítulo 7, versos de 1 a 6, onde Paulo faz uma analogia do casamento. Romanos capítulo 7, versos de 1 a 6. Amém? Diz a palavra do Senhor: Porventura ignoreis, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, eu sou grato a Deus por este tão rico privilégio de poder se reunir com a Tua Santa Igreja para lhe prestar o culto, a adoração que lhe é devida. Ó Deus, eu sou grato pela vida de cada um dos irmãos aqui presente, e em nome do Teu Santo Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante do Senhor, confessamos os nossos pecados e pedimos que o Senhor venha a nos orientar para que nós possamos, ó Deus, compreendermos qual é o bom, perfeito vontade do Senhor, o Teu santo conselho, para que tenhamos vida reta, vida santa na Tua presença, firmados nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim, ó Deus, eu peço, ó Pai, que o Senhor venha a nos iluminar, a nos direcionar, para que possamos ter discernimento a respeito das coisas santas e assim vivermos, Senhor, para o louvor da Sua glória em todos os instantes, em todos os momentos de nossa vida. Assim, Senhor, eu me alegro, junto com os meus irmãos, na presença do Senhor, pela Tua santa e bendita palavra que estaremos meditando. E que o Senhor venha a falar aos nossos corações no poder do Teu Santo Espírito. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, a carta de Paulo aos Romanos, essa carta, como toda a Escritura, ela é maravilhosa. E é Romanos que tem aquele peso doutrinário, onde muitos estudiosos vão dizer que se você tirar alguma coisa dessa carta, a igreja despenca. A igreja não permanece em pé. E o apóstolo Paulo, aqui ele coloca o que é a vida cristã, o que é a religião cristã, ele apresenta o que é o evangelho. E ao fazer isso, ele vai tocar em pontos que vai incomodar muitas pessoas. Paulo, ele começa a descascar aquele religioso, ele começa a descascar o moralista, e ele começa a apresentar a sublimidade, a superioridade do poder e a soberania de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele escreve a uma carta que se encontra em Roma, todos sabem disso, uma igreja que não foi ele quem fundou, né? Não se tem conhecimento de fato quem foi a pessoa específica, mas a própria Escritura nos dá algumas referências em relação a isso, como por exemplo o dia de Pentecostes, onde haviam ali pessoas de Roma que creram na pregação, na exposição de Pedro, e foram batizados, e se alegraram em Cristo, e o Evangelho não é estéril. Aonde o Evangelho entra num coração, ele traz vida, e ali vai o quê? Vai frutificar, vai se espalhar, vai se crescer.
E Paulo, no primeiro capítulo, ele já se alegra em saber que a fé dos irmãos em Roma é proclamada em todo o mundo. É uma fé que é viva, uma fé que é no poder do Espírito Santo de Deus, está avançando. E Paulo anseia ir para Roma, e ele quer ir para Roma, ele ora para poder ir para Roma, e ele se vê impedido. Mas então ele não está impedido de escrever o relato, esta carta, a respeito da fé que foi entregue de uma vez por todas para os santos que estão em Roma. Paulo ele vai dizer no capítulo 2, de que todos haverão de ser julgados segundo o meu evangelho. Nós sabemos que o evangelho é de Cristo, mas Paulo é responsável pelo evangelho que foi dado a ele de pregar aos gentios. E Paulo então ele escreve essa carta para que escrever esses irmãos dizendo que quando passar por eles, de passagem possa ser enviado por eles também para a Espanha, porque não se sabe se ali havia ainda sido anunciado o evangelho. Então Paulo aproveita, ele tem essa deixa para colocar no papel tudo o que o Senhor Jesus Cristo deu a ele a responsabilidade de ensinar, de pregar ao povo de Deus. E Paulo começa então a escrever essa carta maravilhosa com um peso doutrinário que é pura vitamina, é o alimento maduro para que a igreja de Cristo se mantenha em pé. E ele começa apresentando do capítulo 1, começando pela ira de Deus, algo que ninguém mais prega. A ira de Deus se revela dos céus. A ira vem dos céus, do Deus Santo. A ira contra a impiedade e a iniquidade dos homens que deturpam a verdade pela injustiça. Paulo ele começa então a descrever qual é a condição do homem fora de Cristo, embora ainda se coloque diante de Deus, dizendo-se ser homem de Deus, servo do Senhor e que aprova as coisas que são excelentes. Paulo vai chamar então ao tanto judeu quanto gentil moralista. Paulo está escrevendo para uma igreja mista que se encontra em Roma, uma igreja formada tanto por gentios, tanto por judeus e prosélitos ao judaísmo. Então ele começa a apresentar qual é o caráter santo do Evangelho e a pessoa e a obra de Deus por meio do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele vai colocar do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20, toda a humanidade debaixo do peso da espada da lei. Todos estão condenados, quer judeu, quer gentil, quer religioso, quer não, todos estão debaixo da ira santa de Deus, porque a lei de Deus, irmãos, ela não tem poder para salvar ninguém. A lei de Deus, ela é aquela placa, eu gosto de usar esse exemplo, que estabelece limites de velocidade, um limite a qual que se for ultrapassado, essa pessoa está sujeita a ser punida com todo o rigor da lei que foi ali estabelecida. E agora Paulo ele coloca diante do seu público tanto o judeu que se gabava tanto da lei, de seguir a lei à risca, ele mesmo sendo um fariseu, um homem que se dizia seguir a lei à risca, que se gabava diante disso pela sua pouca idade, se exaltava nisso, nunca compreendeu qual era o caráter santo da lei de Deus. Porque a lei de Deus ela é um espelho que mostra a nossa imundícia, porque nós somos confrontados com o caráter santo de Deus. Mas a lei, ela não tem poder para nos salvar. A lei, ela é inocente porque ela apresenta o nosso pecado e não é culpada pelo nosso pecado. Ela mostra a nossa imundícia, mas ela não é culpada pelo nosso pecado. E ao mesmo tempo ela não tem poder para nos purificar e nos livrar da condenação dos nossos pecados. Ela vem para quebrar as muletas do ego e para mostrar que todos são indignos de se achegar na presença de Deus por qualquer mérito que seja. Seja você um grande religioso, um grande rabino, um grande moralista, como no capítulo 2 apresenta. Quem és tu, homem? Quem você pensa que é? Acha que está livre da ira de Deus por condenar essas coisas e você mesmo as praticá-las? Achas que está livre do juízo de Deus? Não está, porque haverá de vir ira, juízo e condenação sobre todos aqueles que não andam segundo o santo e sábio conselho de Deus, que é a justiça divina de Deus. A justiça de Deus nos chama ao arrependimento. E o Evangelho também prega a lei quando nós anunciamos e chamamos os homens ao arrependimento. A lei de Deus ela se resume nessa palavra: arrependei-vos e crede no Evangelho de Jesus Cristo para a salvação da sua alma. É arrependei-vos, não é Jesus te ama. Não há nada de bom em você que a lei de Deus não mostre que você não tenha quebrado. Portanto, a lei ela vem para nos humilhar. E aí Paulo, ele chega nesse capítulo 7, depois de apresentar a condenação do homem e das pessoas mostrarem que não compreenderam a lei ao dizerem:
Ora, qual então é a vantagem de se receber a lei? Qual é a vantagem de se receber a circuncisão? Qual é a vantagem então de se receber os oráculos de Deus? Muita, são muita, porque os povos gentílicos não tiveram esse privilégio, mas vocês a receberam. Mas vocês a receberam como um verniz religioso e usavam dela para se colocar em superioridade sobre os demais que estavam na mesma condição de vocês, na mesma condição de imundícia e de pecado, tentando ludibriar a Deus, um Deus que sonda os corações e conhece a nossa natureza. E por isso Ele traz o caráter santo da lei para dizer: vocês pecam. Vocês não podem me agradar, vocês não podem andar na minha presença, não podem me oferecer o culto, vocês não têm acesso à minha presença por causa da sua imundícia. Isaías vai dizer: os vossos pecados é quem fazem separação entre mim e vocês. E a lei de Deus é essa, ela vem para mostrar que o homem não pode se achegar diante do Senhor pelos seus méritos, embora ele conheça o decálogo, embora ele conheça toda a escritura divina, ele não pode se achegar a Deus e receber do Senhor o louvor, porque o judeu tinha isso, e a palavra judeu quer dizer isso, é aquele que louva a Deus. E Paulo no capítulo 4 vai dizer: porque se aquele que é incircunciso, ele cumpre a lei, então a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Você que se gaba na lei, você que se gaba naquilo que é revelado pela palavra do Senhor, que receberam o sinal da aliança, mas anda contrário à vontade de Deus, você já se tornou um incircunciso, você é um incircunciso, ou seja, você é aquela pessoa que não tem uma aliança no Espírito com o Senhor, para andar dentro dos seus santos e sábios propósitos. Então Paulo começa a descascar, ele vai arrancando isso, e isso feriu quem? Feriu ao judeu religioso. Como ousa esse camarada vem dizer para nós: eu que sou um homem que estudei a lei, eu que tenho conhecimento a respeito disso, ele quer me comparar com gentios? Então Paulo continua o seu ensino, ele continua a revelar a obra de Deus e qual é o propósito da lei. No capítulo 6, Paulo vai dizer, e ele vai voltar agora para um discipulado, porque uma vez que Paulo pregava um evangelho de graça, aonde não estamos debaixo do peso da lei, da espada da lei, mas pela graça, debaixo da graça, o que isso estava passando na cabeça dessas pessoas, desses religiosos, desses homens que defendiam a lei com todo o seu zelo, com todo o seu rigor religioso? Eles estavam dizendo: ora, você diz então que se eu continuar pecando, porque é isso que o seu evangelho ensina, eu receberei favor divino? Ou seja, não compreenderam qual era o propósito do cumprimento da lei pela fé na obra de Cristo Jesus, o Messias prometido, que veio, morreu na cruz como maldito, para que pelo seu sangue, pela sua obra no cruz do Calvário, fazendo a vontade do Pai, crendo nele, possamos ter vida eterna. Porque ele mesmo diz: eu não vim para abolir a lei, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Eu não vim abolir a lei, mas ele vem cumprir a lei para os seus eleitos. Ele vem cumprir a lei para o seu povo, aqueles escolhidos antes da fundação do mundo. Ele morreu na cruz por isso, de maneira que a lei ainda vigora até os dias de hoje sobre o mundo, e as pessoas pensam que estão livres da lei. E o caráter da lei é rígido, ele é implacável, o caráter da lei é santíssimo. Ele exige cumprimento, exige que se cumpra para que se estabeleça na presença dos homens a vontade de Deus. Então Paulo vai ensinar no capítulo 6, chamando ao discipulado. Eu nunca ensinei isso. Pelo contrário, ele vai dizer: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado então? De jeito nenhum. Claro que não. Quem diz isso nunca compreendeu nem mesmo a lei, nem tampouco a obra de Cristo na cruz do Calvário, que era anunciada pela lei. Por isso ele vai dizer no capítulo 3, versos 21, porque agora sem lei, mas mediante a lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Sempre foi isso, sempre foi graça. O evangelho sempre foi anunciado pela obra de Deus na cruz do Calvário em Cristo Jesus, para que todo aquele que se prostrasse diante da ministração da lei se aquebrantasse, rasgasse diante do Senhor, não as roupas como os religiosos faziam, mas o coração. Por isso o Senhor sempre diz: não quero que vocês rasguem a roupa de vocês, rasguem o coração de vocês. Rasga o coração de vocês. Não adianta vir com circuncisão na carne. Isso e nada é a mesma coisa, porque vocês andam totalmente na iniquidade, na impiedade, e acham que receberão favor de mim. Vocês não têm como se achegar para adorar um Deus santo desta maneira. E no capítulo 7, então, Paulo vai fazer essa analogia para poder explicar a lei. Muitos estudiosos vão chamar esse pedaço
da carta aos Romanos, o capítulo 7, como sendo a dobradiça, aonde então agora, uma vez que Paulo acabou de concluir tudo a respeito do ensinamento da lei, da sua obra em relação aos homens, ele vai agora fechar esse ponto, esclarecendo de fato o que é a lei e o que ela representa. E ele começa fazendo algo muito maravilhoso, trazendo para uma maneira simples de entendimento o matrimônio, o casamento. O casamento é algo criado por Deus, porque não é bom que o homem viva só e tenha o quê? União com a sua esposa, a esposa com seu esposo, e os dois sendo uma só carne, vivam em comunhão, um com o outro e para com Deus. Mas a maneira como Paulo começa a nos expor a obra da lei e colocando em comparação o casamento, ela soa um pouco pejorativo. E ele coloca a lei, às vezes, de certa forma, parecendo, soando pejorativo, mas para que, num pensamento mais claro, mais limpo, mais humano, nós possamos compreender. Irmãos, quem é aquele, a Escritura vai ensinar a respeito do casamento, quem é aquele que, uma vez unido à sua esposa, não a alimenta, não a trata bem, não há aquele amor, aquela comunhão? Mas nesse matrimônio, Paulo vai apresentar, e ele começa colocando da seguinte forma, que essa mulher, ela parece estar doida para se livrar desse esposo, e ela não consegue livrar desse esposo, de maneira que dá até a intenção de que está já sujeitando-se um adultério ali por trás, porque ele deixa claro, porque ele vai dizer da seguinte maneira: ora, a mulher, versículo 2, irmãos, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Dá a entender de que tem alguma coisa aí por trás. Por que Paulo está falando dessa maneira? Por que ele está querendo trazer esse discernimento de que a mulher ainda casada, isso é sabido de todos. A lei a lei romana a qual é aplicada no nosso país e em todas as regiões do mundo, em boa parte das regiões do mundo, se tem claro a respeito disso. Nós, como sendo cristãos, mais ainda porque nos é o quê? Revelado pelo caráter santo da palavra de Deus, qual é a função do matrimônio. E a ideia que nós temos é de que o homem deve viver para louvar a sua mulher, e a mulher em louvor para o homem, num casamento, num matrimônio de amor e de comunhão, para que a vida prolongue dos dois. Mas ele vai colocar então dessa maneira, mas se referindo o quê? Ao papel da lei. E ele continua: de sorte que se é considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrariar novas núpcias. Todos nós estivemos casados com a lei de Deus. E a lei, aqui sendo o esposo, é aquele esposo que ele é perfeccionista, ele exige da sua esposa perfeição, impecabilidade. E ele é autoritativo, ele é justo, ele é correto, ele não é bonzinho, ele exige perfeição no serviço da sua esposa a ele. Só que ela não consegue porque o tempo todo ela se vê o quê? Inútil, ela se vê totalmente invalidada pela sua própria incompetência de poder servir um esposo tão perfeito. Um homem que exige, e quem consegue viver em qualquer relacionamento dessa maneira? Porque não há o quê? Não há retribuição. Não há quem olhe para essa esposa e tenha piedade da parte do esposo. O esposo não olha para ela com o menor senso de, olha, eu tenho pena ou misericórdia de você. Não, ele fala, eu quero isso, eu exijo isso de você, você tem que cumprir isso. E ela não consegue. Então, de maneira, Paulo vai trazer esse paralelo, para que nós possamos entender qual era a forma que nós vivíamos e qual é a forma que o mundo ainda hoje vive, debaixo da espada da lei, e despreza por completo a ira santa de Deus, que vem no não cumprimento dessa lei. Então, por isso, Paulo vai fazer isso. Era assim que vocês viviam debaixo da lei. Pedro vai falar para os seus irmãos, quando ele retorna, depois de vir da casa do gentil: por que vocês estão querendo colocar peso sobre o gentil? Sendo que nem vocês cumpriam isso. Por que vocês ficam tão doidos para querer se dizer que conseguia agradar a esse esposo, quando vocês eram incompetentes? Vocês não conseguiam fazer um cafezinho, passar um pano no chão, dentro da comparação de matrimônio aqui. Vocês são inúteis e vocês querem ainda se manter debaixo desse rigor? Sai daí, desce desse pedestal. Nem nós, nem nossos antepassados conseguiram cumprir isso. Nem nós, nem nossos antepassados. Por que agora vocês estão querendo fazer isso e impor isso sobre os outros?
Esse era o papel da lei, era esmagar, pisar, e ainda é até hoje, sobre todos aqueles que se encontram na incredulidade, porque a lei exige isso, cumprimento, para satisfação da justa justiça de Deus e da sua ira, mas homem nenhum pode cumprir isso. E nós, irmãos, que estamos hoje assentados num banco dessas igrejas, em Cristo Jesus, nós fomos libertos não pelo nosso poder, não pela nossa vontade. Não foi o esposo que morreu, como no relato que Paulo coloca, mas foi a noiva. Foi a noiva, e a noiva era quem? Nós, o povo de Deus, o povo eleito de Deus, o povo santo de Deus, que vivíamos tentando andar num verniz religioso, dizendo-se cumprir a vontade de Deus e andar dentro da sua vontade. Mas a espada da lei pesava sobre nós e dizia: você não pode, você não consegue fazer isso. E a gente monta todo aquele verniz, a gente cria regras para andar dentro dela, para que queira, se no mínimo, se possível, enganar os outros, mas não a Deus, porque Ele continua na sua exigência e ela deve ser cumprida. E no verso 4, então, Paulo vai trazer essa que é o momento crucial, que faz essa separação, que é a morte. Todos nós, irmãos, morremos com relação à lei, quando nós, crendo no Evangelho, sendo alcançados pelo poder do Espírito Santo de Deus, nos desfizemos do nosso ego. A nossa muleta da nossa vaidade, da nossa religiosidade foi quebrada e nós fomos para o local que é devido aos pés de Cristo Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito, e cremos na obra daquele que disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Eu vim para cumpri-la porque esta é a vontade do meu Pai, de que todo aquele que Ele me deu não se perca, mas tenha vida eterna. Eu vim para cumprir a lei para estes. O Senhor vem para cumprir não indistintivamente para todos, mas para aquele que crê, porque todo aquele que crê será salvo. Salvo do quê? Da ira da lei, que é devida a Deus. Cristo se fez maldito por nós, para que, sorvendo a ira de Deus no nosso lugar, fôssemos feitos o quê? Noiva de Cristo, noiva diante do Senhor, não há mais agora andando debaixo do peso que a lei exige, mas cumprindo a lei, crendo em Cristo Jesus. O que é o que ele disse anteriormente nessa mesma carta: desabrigamos a lei, desprezamos a lei porque não estamos debaixo da lei, mas da graça de jeito nenhum, pelo contrário, antes cumprimos a lei, porque Ele cumpriu no nosso lugar, porque nós não cumprimos, o tempo todo estamos quebrando a lei de Deus, o tempo todo estamos ofendendo a santidade de Deus, mas graças a Deus que não é pelos nossos méritos, que não é pelas nossas obras, mas pelos méritos de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, e que pelo poder do Espírito Santo de Deus aplica em nós essa obra redentora de justiça divina, porque pela nossa justiça a gente quer se achar melhor que os outros, a gente quer pisotear as pessoas e já condena todas as pessoas ao inferno, porque nos achamos muitas das vezes santo demais. E o capítulo 4 ele vai dizer: assim, meus irmãos, também vocês morreram em relação à lei, por meio do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, de fato, o seu corpo físico, que na cruz do Calvário foi partida em favor de muitos, e hoje nós celebramos esse momento. É isso o que simboliza. Já não é mais por méritos, nunca foi por mérito, mas não é pela religiosidade de querer ser, mas é de se dobrar na presença de Deus e reconhecer: Senhor, é somente pela tua obra na cruz do Calvário, é comendo da tua carne, bebendo do teu sangue derramado na cruz do Calvário, que eu tenho agora acesso a esta graça, a esta alegria, que a lei era incapaz de me livrar, porque ela me condenava constantemente. Assim como um esposo rígido, eu não conseguiria comprar e não podia me livrar dele, e não conseguia me livrar dele. Mas agora, pelo poder de Deus, pelo poder da pregação do Evangelho, pela ministração do poder do Espírito Santo, em laços de amor Ele nos atrai. E nos atraiu para o quê? Para uma morte. A morte para o pecado nos trouxe vida com Deus, por meio do corpo de Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, Paulo está falando a esses seus ouvintes, gentios e judeus, que tanto criticaram ele a respeito de desmerecer a lei, ou de dizer que a lei favorecia o pecado para receber favor divino. Ele diz: não, vocês não entenderam. Por isso ele vai dizer: falo aos que conhecem a lei, falo aos grandes mestres, falo àqueles que ouviram: arrependam-se de seus pecados, porque esta é a lei anunciada. E agora vocês podem compreender o significado real do que significa estar debaixo da espada da lei divina.
Mas Cristo Jesus sorveu a ira de Deus no nosso lugar para nos fazer noiva de Cristo. Não mais andando forçado. Se você anda forçado, servindo ao Senhor, você continua debaixo do peso da lei. Você não entendeu a graça, o evangelho da graça de Cristo. Você não entendeu da punição, da ira que você foi livrado, da condenação, tamanha condenação que vinha sobre você, porque não tem mérito seu. Quantas pessoas ainda estão se chegando para participar da ceia do Senhor com seus méritos? Não vou participar porque eu fiz isso, né? Arrependa-se dos seus pecados e coma e participe do cálice, do pão, porque não é pelos seus méritos, mas é pelo mérito de Cristo Jesus. Porque a espada da lei é quem dizia que você era inútil, não podia, e você é, eu sou, mas Cristo cumpriu por nós, para nos fazer justiça de Deus, e agora temos alegria na sua obra, e nos achegarmos diante de Deus com o coração aquebrantado, louvando e bendizendo o bendito e eterno Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é compreender, a lei nos leva aos pés da cruz, a lei nos leva a compreender o que Cristo fez na cruz do Calvário, para que crendo nele tenhamos vida, e já não haja nenhum peso, nenhuma acusação sobre nós, para que nós possamos em Cristo nos alegrarmos no Senhor. E nós pertencemos a Ele, a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque para o que nós frutificávamos antes, irmão Douglas? Capítulo 6, versos 22, 21 a 23. Naquele tempo que resultados colhestes, quando estavam debaixo da lei? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Anula-se os méritos humanos. Há jactância dessa parte? De jeito nenhum. Aonde está a jactância aqui? Foi de toda tirada. Por quê? Por Cristo Jesus, pelo seu mérito, pela sua obra na cruz do Calvário, para que hoje, estando nós aqui, discernindo o corpo de Cristo, participemos com alegria, porque fomos resgatados do juízo vindouro, por meio da obra de Cristo Jesus. O verso 5 e o verso 6, ele vai fazer exatamente apenas uma microapresentação dessas divisões do capítulo 7, porque o capítulo 5, o capítulo 7, dos versos de 1 a 6, ele faz essa analogia. Ele apresenta o rigor da lei, e nos versículos de 7 até o versículo 13, ele vai mostrar a inocência da lei, ele vai inocentar, de maneira que ele vai dizer: que diremos, pois? É a lei pecado? Claro que não, mas voltemos ao nosso verso 5, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte, que foi os versos 21, 22 e 23 que lemos do capítulo 6. Mas a lei, ela fazia esse realce em nós, não porque a lei é culpada disso, mas é aquele espelho, é aquela placa dizendo: olha a sua imundícia, olha a velocidade que você está andando, olha só aonde você vai finalizar, continuando assim. Mas a lei, ela é inocente, ela está mostrando exatamente que você está exagerando. Se um carro passa a 200 por hora nessa rua, quem pode condená-lo se não há nada que o avise? Mas a condenação dele é certa, porque o fim dele é certo. Não se espera nada de bom de uma atitude dessa. Por isso que o texto que o presbítero leu a princípio, do verso 12 do capítulo 5, são maravilhosos. Paulo vai dizer: porque a morte reinou desde Adão até Moisés, condenação, inferno, por mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Mesmo sobre eles, todos direto para o inferno, pela condenação, porque pecavam. As pessoas acham que por não terem conhecimento estão livres, não estão, porque a lei de Deus foi gravada nos nossos corações, de maneira que a consciência nos acusa, quer façamos alguma coisa correta ou errada. É a lei de Deus, isso foi impresso no coração de todos, mas vindo a revelação de Deus, por meio da pregação do Evangelho: arrependei-vos. Que bem pode vir de continuar na iniquidade e no pecado? Que bem pode vir de continuar na iniquidade, ofendendo a santidade do Senhor? Não vem bem nenhum daí. E eles continuam rejeitando e praticando iniquidade em cima de iniquidade. Porquanto vivíamos segundo a carne. Carne aqui, ela nem sempre na Escritura tem conotação negativa. Paulo vai aqui trazer para uma questão da carne no sentido de moral, daquela condição de que vivíamos usando o nosso corpo para as práticas do pecado, o qual ele diz que foi morto quando cremos em Cristo. Foi morto.
Mas de maneira que ele vai dizer: não reine, portanto, no corpo de vocês o pecado. Lutem contra a sua carne, mortifiquem a carne, clamem ao Senhor, usando o quê? Os meios de graça, a oração, a leitura da palavra, os sacramentos, para que nós tenhamos o quê? Comunhão com o Senhor, fazendo memória da sua obra na cruz do Calvário, para que o peso da lei, as tentações de Satanás que nos condena, nos julga, não venha a afetar a nossa consciência, mas estejamos diante do Senhor com uma consciência limpa diante de Deus, sabendo que Ele me justificou, Ele me purificou, não é pelos meus méritos que eu me achego a Deus, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o meu Salvador, porque Ele me purificou, Ele me salvou da condenação do pecado. Então o verso 5, ele faz uma apresentação do que nós veremos do capítulo, ainda no capítulo 7, dos versos 7 aos versos 13. E o capítulo 6 vai mostrar a incapacidade dessa mesma lei de nos salvar. Ele diz, verso 6, agora porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Quem foi que nos libertou da lei? Foi o Espírito de vida, foi o Espírito Santo, foi o Espírito que por meio da pregação eficaz, a palavra de Deus pregada no poder do Espírito, nos fendeu de alto a baixo, nos atravessou e nos levou à cruz de Cristo. E agora andamos do quê? Em novidade de espírito, que ele está dizendo, fostes selados com o Espírito Santo quando creram. Todos os crentes foram selados, quando creram foram selados com o Espírito Santo. Ande de acordo com esse Espírito. Você ouve no seu íntimo o Espírito te condenando diante das coisas que você anda no pecado, te chamando a orelha, para que você volte, porque agora você não pertence mais a esse modo fútil de viver. Porque a lei apenas te apontava, mas não, e você não sequer, às vezes, sentia sequer comichão de não querer praticar aquilo. Você não só fazia como chamava os outros para fazer. Porque é o que Paulo fala no capítulo 2. Porque as pessoas andam na iniquidade, praticam o pecado, e não somente elas fazem, como assim consentem que os outros a façam. Olha o mundo à nossa volta. É a ira divina sendo derramada sobre esta nação, sobre o mundo inteiro, porque as pessoas estão o tempo todo blasfemando na presença de um Deus santo, que ainda exige o quê? Obediência à sua lei. E por isso nós apegamos a lei, por meio do Evangelho. Arrependam-se dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo, para a salvação de suas almas. Creiam em Jesus Cristo. Trazemos o rigor da lei, mas trazemos também o quê? A consolação. Somente em Cristo a salvação, somente em Cristo a vida, somente nele a conforto, somente nele a segurança. Sem Cristo não existe igreja. Sem Cristo isso aqui não passa de uma reunião de pessoas que acham que é muito melhor ficar aqui do que ficar em casa. Sem Cristo está todo mundo pulando onda, esperando um ano melhor. Sem Cristo a gente vai se desesperar na metade do ano. Sem Cristo não tem vida. Sem Cristo há o peso da condenação eterna. Mas o Espírito Santo de Deus nos libertou. E hoje nós estamos aqui, rendendo graças a esse Deus por tão grande livramento, porque nos foi otorgado o seu tanto Santo Espírito, para que nós não vivemos mais no temor da condenação. Porque antes, se pregássemos a palavra do Evangelho isso, muita gente falava, vamos parar de falar isso aí, não vamos mais pregar essas coisas não, com medo de esvaziar as igrejas. As pessoas não podem mais ouvir essas coisas, não estamos em tempo para isso. Mas o Senhor exige cumprimento da sua lei. Ele exige. O seu povo foi liberto do rigor da lei pelo poder do Espírito Santo mediante a pregação do Evangelho, para que hoje, estando em Cristo, façamos memória da sua obra. Porque, como diz o verso 4, assim, irmão, também fostes mortos relativamente à lei, estão mortos relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Ele morreu na cruz a favor dos seus eleitos, a favor dos seus santos, para que, crendo nele, tenham vida. Então, meus irmãos, que nós possamos discernir o que significa a obra de Cristo na cruz do Calvário, o que a lei exige, o que ela exigiu de nós, e agora Cristo cumpriu por nós, para que nós tivéssemos o quê? Alegria nele, não tem peso nenhum. O jugo é suave, fardo é leve, suave e manso é o Senhor. Servir o Senhor é privilégio. É alegria servir ao Senhor, é alegria participar da mesa do Senhor, é alegria estar no meio do corpo de Cristo, a sua igreja, sendo Ele o cabeça.
nos orienta pela sua santa palavra, nos otorgou o seu Espírito para que nós não estejamos errados, porque o seu Espírito confirma com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus, que nós não estamos mais debaixo da ira, mas as nossas consciências, por causa de nós nos ocuparmos de muita coisa imunda, nos acusa. É o inimigo que nos acusa, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Ele cumpriu a justa vontade de Deus. Ele sorveu a ira santa de Deus para os seus eleitos, para que, crendo nele, tenhamos alegria no Espírito e gozo em servir ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, fale mais ao coração dos irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. E eu gostaria de orar com os irmãos antes de passar a palavra para o reverendo, que estará nos ministrando a ceia nesta noite. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, graças, Senhor, damos por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos livrou de uma tão grande condenação. Ó Deus, o Senhor nos livrou do rigor da lei, o Senhor nos outorgou o seu Espírito para nos conduzir com alegria pela graça concedida, porque pela fé nós temos agora, Senhor, acesso a esta graça na qual nos alegramos e nos confortamos, nos consolamos uns aos outros e na esperança que nos é concedida pelo derramar do Teu Santo Espírito, porque já nenhuma condenação há sobre nós, porque o Senhor nos livrou da ira vindoura. Ó Deus, graças damos por Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Senhor, que nós estejamos, Senhor, diante da Tua presença, com o coração aberto, Senhor, sedentos por ouvir a Tua palavra, sedentos, Senhor, por sermos direcionados pelo Teu Santo Espírito. Inclina, Senhor, os nossos corações a obedecer a Tua voz, a fazer a Tua vontade. E que nesta noite, Senhor, diante da Tua mesa, nós tenhamos esta alegria de participar. Oh Deus, graças Te dou, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos aqui presente nesta noite. É em nome de Jesus Cristo que eu agradeço. Amém. Passo a palavra ao reverendo Antônio.